Olá, eu sou a professora Jane Cavalcante, estou aqui com a disciplina de Geografia. Nesse projeto Tô de Casa no Enem, nós vamos trabalhar algumas questões do Enem de 2017, né? Nós estamos aqui para dar uma pequena contribuição na preparação de vocês, tanto para a prova do Enem quanto vestibulares, nesse momento tão atípico de preparação para o Enem. A prova do Enem ainda não está definida a data, mas não é por isso que a preparação tem que parar, né? Nós temos que continuar nos preparando sempre, porque os mais bem preparados terão aí mais facilidade de alcançar seus objetivos, que é, no caso, o ingresso ao ensino superior. E nós vamos aqui não exaurir os conteúdos, mas apenas apontar alguns caminhos, dar alguns direcionamentos para que vocês possam buscar de maneira incessante, permanente, ampliar os conhecimentos, pesquisar os conteúdos que vão ser apontados aqui, né? Esses conteúdos vão ser apontados a partir do que vem sendo trabalhado nas questões de geografia de exames do Enem de anos anteriores. E hoje nós vamos começar com a questão número 80 do Enem 2017. A questão 80 fala sobre a Lei de Terras de 1850. O enunciado diz o seguinte: com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. A primeira dica é que vocês procurem o texto que está sendo citado, a fonte de onde foi extraída o enunciado dessa questão. Essa questão, ela traz um conteúdo assim muito interessante e que elenca vários outros conteúdos a ele conexos. Quando nós falamos de lei de terras, nós temos que pensar na ocupação do Brasil desde o Brasil colônia, no acesso à terra, na distribuição de terras. Vejamos que, na época do Brasil colônia, quando os portugueses aqui chegaram, encontraram um território imenso, muito grande, e que foi considerado terra de ninguém, em que pese tenha os seus ocupantes nativos, diversas populações indígenas que aqui residiam, foram simplesmente desconsiderados como os verdadeiros donos dessa terra. Então, os portugueses se apropriaram, num primeiro momento, com um intuito meramente exploratório, para levar as riquezas que tinham aqui e não tinham essa preocupação inicial de distribuição de terras. Em 1850, nós estamos aí na metade já do século XIX, nós temos essa primeira lei que ela traz um grande diferencial para a época, que é a compra, a possibilidade de compra da terra. Estávamos aí próximo da abolição da escravatura. A abolição da escravatura no Brasil também foi um processo gradual, né? Enquanto na Europa, especialmente na Inglaterra, não existia mais trabalhadores escravos, o Brasil ainda se utilizava muito da mão de obra escrava. Esse processo de abolição da escravatura passou por algumas leis que, a partir daí, a lei dos sexagenários, a lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, que eram leis que não aboliam totalmente a escravatura, mas já dava alguns indicativos. Por exemplo, a lei do ventre livre, ela previa o quê? Que os escravos continuariam escravos, mas os filhos dos escravos já não seriam mais escravos. A lei dos sexagenários, pessoas escravas a partir de 60 anos de idade. Veja, naquela época, uma pessoa com 60 anos de idade já era uma pessoa que era considerado inapto para o trabalho, né?
Hoje nós temos aí a idade de 65 anos para os homens se aposentarem, 62 para as mulheres. Imagina naquela época pessoas que trabalham com serviços pesados, forçados, na agricultura. Então, a partir dos 60 anos, esse ser humano já estava bem debilitado para o trabalho. Só depois que veio a Lei Áurea e tal. Mas aí nesse meio, em 1850, a Lei Áurea foi em 1888, né? Então, em 1850 veio a Lei de Terras. O que é interessante se observar dessa Lei de Terras? Antes da Lei de Terras, nós tivemos aí as capitanias hereditárias, né? As capitanias hereditárias trouxeram as sesmarias. O que eram as sesmarias? Era uma espécie de concessão de terras para pessoas que não eram do governo, para particulares, normalmente burgueses de Portugal. Os sesmeiros, as pessoas que recebiam essas porções de terra, eles tinham que tornar aquelas terras agricultáveis, tinham que produzir. E dessa produção, uma boa parte, 1/6 dessa produção, era devolvido para a coroa. Então, essa terra não era propriedade do sesmeiro, era apenas concessão. E a partir de 1850, com a Lei de Terras, teve-se a possibilidade de compra, né? Mas aí o que o enunciado está trazendo é a questão dos escravos recém-libertos, aqueles escravos que acabaram de conquistar sua liberdade, receber, na verdade, sua liberdade. Esses escravos, eles não tinham dinheiro, então eles permaneceram à margem do processo de regularização fundiária. Quando a gente fala em regularização fundiária, no Brasil, é um assunto que dá, assim, tem muita coisa a ser explorado. Numa prova de Enem, você pode ter aí várias questões que abordam pontos muito diferentes acerca da regularização fundiária. Você tem que estudar o que é reforma agrária. Por exemplo, um aluno que vai fazer o exame do Enem, ele tem que saber o que é reforma agrária. Reforma agrária é um tema muito amplo, muito discutido, muito debatido, e que lá nos Estados Unidos, quando da abolição da escravatura, já foi feita a reforma agrária, que é justamente a redistribuição de terras, quando o governo ele divide as terras geograficamente e distribui para as pessoas. No Brasil, os escravos, quando foram libertos, só tinham a liberdade, nada mais que isso. Não tinham acesso à educação, nada. Então, não tinham também como ter acesso à terra. Um outro assunto que deve ser observado quando você fala de lei de terras, decorrente disso, é a concentração fundiária, os chamados latifúndios. O que é um latifúndio? É uma grande porção de terra concentrada na mão de um dono só, né? Isso é totalmente o oposto da proposta da reforma agrária. Depois da lei de terra, nós tivemos outras legislações relacionadas. Em 1964, nós tivemos o Estatuto da Terra. No Estatuto da Terra, foi quando, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, nós tivemos pela primeira vez o conceito de função social da terra. O que vem a ser a função social da terra? Veja, outra coisa interessante que vocês têm que pesquisar também é a diferença entre posse e propriedade. Propriedade é quando eu tenho um registro, uma escritura que diga que eu sou dona daquele bem imóvel, de uma fazenda, de uma chácara, de um lote, seja rural ou urbano. A posse é o direito de ocupação. É quando eu ocupo aquela terra e me torno posseiro. Então, veja que no Brasil, em 1964, estava se pensando numa forma de ocupar grandes espaços no Brasil que eram pouco habitados, como, por exemplo, a região amazônica. Muitos estados da região norte, naquela época, em 1964, era muita terra para pouca gente. Então, deu-se início à expansão das fronteiras agrícolas.
O governo naquela época incentivava que as pessoas ocupassem a terra para torná-las produtivas, habitadas, o que tempos mais recentes já foi totalmente o contrário, porque nós tivemos uma questão social e ambiental seriamente afetada, desmatamento, aí vê os conflitos sociais, grilagem, né, os conflitos entre grileiros e poceiros, principalmente na região norte, e que o aluno que está se preparando para o Enem tem que ter bem claro esses conceitos. O que é o grileiro? O que é o poceiro? Poceiro é aquela pessoa que ocupa tradicionalmente uma terra, tem a posse daquela terra. Já o grileiro é alguém que utiliza de forma fraudulenta, né? A palavra grileiro, ela tem esse nome porque essas pessoas, quando se apropriavam indevidamente, faziam registros cartorários de forma fraudulenta, pegava esse documento, colocava numa gaveta e colocava grilos. Para quê? Qual era a finalidade disso? Para que o grilo soltasse seus excrementos naquele papel, para que o documento ficasse com uma aparência velha, para a pessoa dizer, não, eu sou proprietário dessa terra há muito tempo. Olha aqui a qualidade do papel, né? Hoje a forma de grilagem tem se modernizado, né? Mas isso são assuntos relacionados a essa questão, né? Hoje, depois do Estatuto da Terra, já em 1988, com a Constituição Cidadã, a Constituição que está em vigor hoje no Brasil, nós temos uma modificação do conceito de função social da propriedade. Hoje, não é porque você é dono de alguma coisa que você pode fazer o que quiser. A propriedade, tanto a propriedade urbana quanto a rural, ela tem que atender à sua função social, né? Ela tem que ter uma relevância coletiva. Não é porque você é o dono que aquele bem tem que beneficiar só você, o dono. Tem que beneficiar a coletividade. Como assim beneficiar a coletividade? Gerando empregos, produzindo, agricultura, pecuária. Isso é tornar a terra, fazer com que essa terra cumpra a sua função social. Também respeite a legislação trabalhista e a legislação ambiental. Isso está agregado ao conceito de função social da propriedade. E, mais recentemente, houve uma emenda constitucional que alterou a redação desse artigo da Constituição que fala da função social da propriedade, acrescentando, após o reconhecimento da existência de trabalho escravo no Brasil, o trabalho escravo, se encontrado numa propriedade rural, ela é caracterizada como não atendendo sua função social. E esse proprietário, ele sofre uma sanção bem severa, na lei, né? Porque na prática, isso acaba não acontecendo de fato, mas já coíbe muito essa prática. Essa sanção seria o quê? Seria a expropriação, né? O que é a expropriação? É a perda da propriedade. Se essa propriedade for flagrada e confirmada que existe exploração de trabalho em condições análogas à de escravo. A outra situação é a plantação de psicotrópicos, drogas, o tóxico que a avó chama, né? Então, se tiver plantação de droga na propriedade rural, tem-se uma sanção também, que não é a expropriação, mas é a perda também dessa propriedade, né? Essa propriedade é destinada à reforma agrária e o seu proprietário ele é ressarcido. No caso de trabalho escravo, não tem esse ressarcimento, é a perda total, né? É a expropriação. No caso de drogas, psicotrópicos, é a desapropriação. Tá aí outro assunto que você tem que pesquisar. Diferença entre desapropriação e expropriação, tá bom? Pelo cumprimento da função social da propriedade. Mas vamos voltar aqui para a questão número 80 de 2017. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de... O que é que foi acentuado com a lei de terras? Lembrando que a lei de terras, ela trazia o quê? A possibilidade de compra, né?
Só compra quem tem dinheiro, beleza. Então, quais são as assertivas que vêm aqui? O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de reforma agrária? Não. Por quê? Porque a reforma agrária é essa distribuição ou gratuita ou de uma forma mais cômoda, mais fácil dessa pessoa beneficiada por a terra, dele pagar essa terra. Não é exatamente uma compra, é uma espécie de concessão com alguns ônus, tá? A letra B diz expansão mercantil. Será que o fato de vender terras, de o governo passar a vender terras, favoreceu aí, evidenciou a expansão mercantil? Não, não tem muito a ver com a expansão mercantil, está relacionada a comércio, mercadorias, e não é isso que o enunciado se propôs. A letra C fala sobre concentração fundiária. Veja, quando nós falamos de concentração fundiária, nós falamos de quê? Muita terra para pouca gente. Num contexto de venda, onde a terra passou a ser vendida pelo poder público, tinha muita gente com muita terra? Não, porque nem todas as pessoas, principalmente os escravos recém-libertados, não conseguiriam comprar. Então, não é exatamente isso, a concentração fundiária. Grandes propriedades para pouca gente que tinha dinheiro. Então, a letra C é aí o gabarito dessa questão. A letra D fala da desruralização da elite. Não, gente, a elite em 1850 continuou agrária. A elite só veio a se urbanizar já em meados do século seguinte, no Brasil. A letra E fala da mecanização da produção. Em 1850 ainda não, tá? Também não era o momento. Vamos para a próxima questão. A análise da questão. A referida lei tinha, dentre outros objetivos, a mudança da posse da terra como mercadorias. Terras improdutivas deveriam ser devolvidas ao Estado, que por sua vez seriam leiloadas mediante o pagamento em dinheiro. Tais terras foram denominadas como devolutas e dificultaram o acesso à terra para as classes de trabalhadores no campo. Terras devolutas eram justamente as terras que não tinham um proprietário privado, tá? Isso eram terras devolutas. Vamos para a questão 50 de 2017. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Qual é a referência dessa questão? Essa questão é extraída de um artigo da Constituição Federal da República, a Constituição em vigor no Brasil, a Constituição de 1988. Essa questão traz alguns conceitos importantes. Vejamos, fala de quê? De direito dos povos indígenas, direito à preservação da sua terra, do seu território. Para que a cultura indígena seja preservada, é necessário que eles tenham um território próprio. Vejam, hoje nós temos grupos indígenas que vivem na cidade, nas zonas urbanas. Nós temos que entender também o que é o processo de aculturação. O que é aculturação? O que são etnias? Né? Nós temos que ter bem claro esses conceitos. Etnia, às vezes quando você fala em índios, você pensa que todo índio é igual, mas não é. No Brasil, nós temos diversas populações indígenas pertencentes a etnias diferentes. O que vem a ser etnia? Vai ser um grupo populacional que tem uma base genealógica em comum, não só que são da mesma família, mas eles têm língua própria, cultura própria, religiosidade própria, e essas diferenças linguísticas, religiosas, culturais, elas caracterizam uma etnia
que se diferencia de outra etnia. Então, só aqui no estado do Tocantins, nós temos, se não me engano, são 7 etnias diferentes e cada uma tem suas especificidades, né? Então, o conceito de etnia é uma coisa bem interessante, é um assunto que tem que ser mais pesquisado por vocês, mais aprofundado. A outra coisa que nós devemos observar, que também estava relacionado com a questão anterior, é o direito de posse e propriedade. Eu pergunto a vocês, o índio é dono da terra que ele vive? É uma pergunta difícil, né? As populações indígenas, eles têm o direito de posse, né? Podem viver, usufruir, mas não podem vender, tá? A terra indígena não pode ser vendida, beleza? Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. Vamos lá para as assertivas. A persistência das reivindicações relativas à ampliação desse preceito normativo tem em vista vinculação histórica fundamental entre letra A, etnia e miscigenação racial, pelo enunciado da questão que fala sobre território, sobre direitos indígenas assegurados, não está falando sobre etnia e miscigenação racial. Nós temos que compreender o que é etnia, que é miscigenação racial, seria esse casamentos entre pessoas de etnias diferentes, né? Um índio com um branco, com um não índio e etc. Não é isso que o enunciado da questão evoca. A letra B fala sobre sociedade e igualdade jurídica. Atualmente nós vemos aí um processo reivindicatório muito interessante das populações indígenas para que elas tenham seus direitos assegurados. Mas não é isso que o enunciado da questão evoca. A letra C diz que é espaço e sobrevivência cultural. Esse é o gabarito da questão, tá? Espaço e sobrevivência cultural. Porque para que as populações indígenas tenham suas tradições preservadas, eles precisam do espaço territorial, do território assegurado. E isso no Brasil é assegurado por lei, pela nossa lei maior, que é a Constituição Federal. A letra D fala sobre progresso e educação ambiental. Também não está correta porque não tem a ver com o enunciado da questão. Não é isso que foi proposto. E a letra E, bem-estar e modernização econômica, também não atende ao enunciado da questão. Bom, no momento é isso. Espero ter contribuído com os estudos e com a preparação de vocês. Até a próxima!